Fala galera, começando mais um da Carvid BR, então já deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e entra lá no Instagram para ficar sabendo de tudo que tá rolando aqui no canal, beleza? Hoje tô aqui na Franqueira Seguros com meus dois parceiros, Bernardo e Felipe Sena, o Google dos carros. O Google liga para ele de vez em quando para pedir informação sobre carros. E hoje vamos falar um pouquinho sobre seguros, tanto o seguro no geral como o seguro dos carros esportivos, dos carros lindos que amamos e que aparecem aqui no canal. A galera mandou perguntas lá no Instagram, então por isso é muito importante acompanhar no Instagram. E hoje vamos responder algumas dúvidas que eu tenho. Preparados? Podemos ir? Vamos nessa. Querem falar alguma coisa antes? Então, basicamente, se tiver dúvida, manda pra gente que a gente esclarece. Em primeiro lugar, entra no Instagram da franqueira que tá aparecendo aqui embaixo, manda mensagem no direct, faça sua cotação que eu garanto que vai ser melhor do que qualquer outra cotação que você fizer no mundo. Então, manda mensagem no direct lá, faz a cotação de qualquer carro que você tiver, manda pergunta, tire todas suas dúvidas lá no Instagram e fecha que é sucesso. Primeira pergunta é do SA. Fortunato. O seguro do carro inclui os faróis e lanternas? Quem quer começar? Bom, na verdade o seguro inclui os faróis e lanternas, o seguro é pro carro todo. Então assim, quando você contrata uma pólice de seguro, ela cobre todas as partes do carro. Só que todas elas estão sujeitas à franquia. Então para trocar um farol, para trocar uma lanterna, você normalmente teria que pagar a franquia do seguro. Sim. O que a gente faz é que a gente consegue contratar uma cobertura adicional. Então as companhias disponibilizam uma cobertura adicional não só para os faróis e lanternas, mas também para os vidros, os retrovisores e algumas delas até para o teto solar, em que você consegue contratar com uma franquia diferenciada a cobertura para esses itens. Então se você tiver essa cobertura adicional, quebrou o farol, em vez de você ter que pagar a franquia normal da pólice, você paga uma franquia mais baixa específica para o farol. É o que o pessoal popularmente conhece como seguro de vidro, né? Isso aí. Entendi. Então, resumindo, você vai pagar ou a franquia de R$2.000 para ter o carro todo, ou a de R$200 se quebrar só um retrovisor. É mais ou menos isso. Se você contratar uma cobertura específica, você consegue ter a franquia mais baixa. Entendido. Então agora vamos para a segunda pergunta do Pedro Time. Tem seguro para carro clássico? É mais caro ou mais barato? O carro clássico é complicado, porque o carro clássico, diferente do carro em produção, do carro que tem um valor objetivo, tem lá uma cotação de mercado, tem a tabela FIPE que serve de referência para as seguradoras. O carro clássico ele tem um valor que é muito subjetivo, ele depende muito do estado de conservação, da raridade do carro, do fato de ser original ou não, de ser restaurado ou não. Então, pro carro clássico existe um valor que é um valor muito subjetivo. Em função disso, em função desse valor subjetivo, é difícil a gente conseguir quantificar quanto vale cada exemplar. Porque você não tem um preço médio para Opala 78, você não tem um preço médio para Porsche 911 74. Cada unidade tem o seu preço. Em função disso, como as seguradoras trabalham com um padrão, é muito difícil para a seguradora a gente conseguir fazer um seguro total que cobre colisão, incêndio, roubo para um veículo clássico. A opção que a gente tem mais comum é a gente contratar uma cobertura para danos a terceiros, uma cobertura comumente mais de cobertura de terceiros, mais uma assistência 24 horas para reboque em caso de pane, em caso de acidente ou coisa do tipo. Então, resumindo, um Opala pode custar 4.000 ou ele pode custar 100.000. Então não tem como fazer um seguro para esse carro. Exatamente. Porque não tem como a gente saber o valor médio dele. É isso aí. Não dá pra gente colocar um valor. O Opala 80 vale 20.000. Não, ele pode valer 100 ou pode valer 4. E aí a seguradora, como trabalha com padrão, é muito difícil conseguir quantificar. Além disso, tem a dificuldade de conseguir peça, tem várias outras restrições que tornam mais difícil fazer o seguro de um clássico. Certo. Então eu vou guardar uma pergunta pro final. Vamos acabar de ler a do pessoal, que talvez seja uma pergunta interessante. Seguinte, o Matheus Freitas perguntou: carro com preparação Stage 2, 3 implica algum problema no seguro? E molas esportivas, tem algum problema? Enfim, dá para fazer seguro? É diferente? Tem alguma coisa? Para todo contrato de seguro, tem lá uma cláusula que veículos com as características originais modificadas são passíveis de recusa em caso o sinistro que acontecer um veículo desse é passivo de recusa. Então, normalmente essas preparações que a maior parte das pessoas tem feito hoje, que mexem exclusivamente ou quase só exclusivamente no escape do carro,
na programação da central eletrônica. Em geral, essas preocupações não causam nenhum problema, porque por mais que se altere lá o software, o mapeamento do carro, você não faz uma mudança drástica nas características originais. Agora, outras alterações, como colocar a turbina num carro que não tem turbina original, mexer na suspensão e aí a mola esportiva entra nessa seção, isso é sim problemático, porque quando você coloca uma porta-suspensão, quando você coloca uma mola esportiva, alguma coisa do tipo, se altera as características originais do veículo, se altera a geometria da suspensão, se altera parâmetros que foram concebidos lá na montadora, com padrões de segurança e tal, e aí a gente pode sim ter problema. Se você fizer o seguro, não tiver com a mola, depois colocar a mola no carro, e aí no sinistro a companhia observar, a gente pode sim ter dificuldade com o recebimento da indenização. Na regra, não pode colocar e é passível de recusa. Na prática, as companhias têm algum jogo de cintura e depende muito do quão radical, quão drástica foi essa mudança. Agora, todo mundo que muda o carro está sujeito a um sinistro e ter problema com a indenização. Então, resumindo, pode ser que não tenha problema nenhum, mas pode acontecer. Na regra não pode Pela fazer. regra não pode fazer. Essas alterações são mais simples, escape, programação eletrônica, em geral não trazem problema. As alterações mais profundas, turbinar o carro, essas sim têm um potencial maior para te trazer problema no sinistro. Esse é um dos motivos pelos quais a seguradora faz uma vistoria antes de dar cobertura no carro. Caso ela identifique essas modificações, ela pode ser recusada a cobertura. Então, por isso que na vistoria, a vistoria serve para mostrar, o carro segurado foi assim. Exato. Ele está nesse estado. Ele tem o que era o carro no dia Exatamente. de aceitar o seguro. É qualquer coisa diferente daquilo que está na vistoria. E eles olham assim, na vistoria eles olham além das características do carro, eles olham estado de conservação dos pneus, avaria, documentação, se existe alguma avaria, algum amassado, algum arranhão, para atestar que o carro está íntegro. As companhias têm um padrão em geral alto de exigência de assegurar sempre um carro íntegro, para ter certeza que qualquer coisa que acontecer depois nós vamos ter dor de cabeça. Certo. Posso fazer seguro de um carro que cubra as modificações que eu fiz? Exemplo, roda, suspensão. É o que a gente falou, a seguradora pode negar Pode, é possível que negue. Agora, ele falou um ponto importante, que um ponto legal dessa pergunta, é que ele pergunta especificamente sobre as rodas. Essa é uma questão que a gente tem, é recorrente. Se você trocar as rodas do carro e tiver o carro roubado, a companhia paga sempre o carro original. Vamos imaginar que você tem um carro, ele vem originalmente com roda aro 16, mas que tem um opcional desse carro. O novo Polo, por exemplo, o modelo Highline vem com roda 16, você pode comprar como opcional uma roda aro 17. Se você comprou o carro com a roda 16, fez lá a vistoria ou fez o seguro como zero, fazendo como zero não tem vistoria, mas você manda a nota fiscal com o descritivo dos opcionais. Você comprou com a roda 16, aí você parou na rua e roubaram as 4 rodas. Aí você colocou a roda 17 depois, parou na rua e roubaram as 4 rodas. Vai pagar. A seguradora te dá as rodas originais aro 16. Qual que é a saída para isso? A gente contratar uma cobertura adicional na pólice, que é uma cobertura de acessórios, para segurar especificamente aquelas rodas que não são as rodas originais do seu carro que você colocou depois. Sim. Então, nesse caso, a gente contrata uma cobertura adicional que vai segurar as rodas. Pode ser 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, dependendo do valor que você arbitrar. E a exigência da companhia, caso aconteça um sinistro, é que você apresente depois a nota fiscal. Então, assim, você comprou um jogo de roda por R$20 mil. Você pode segurar ele por R$20 mil sem problema. Roubaram aquelas rodas, a seguradora vai te pagar R$20 mil para colocar outras rodas iguais às que você tinha no carro. Vamos para mais uma. Carlos Daniel, carro de importação direta, é possível fazer seguro? Para aceitar o seguro, as seguradoras se pautam basicamente pela tabela FIPE. Então, mesmo que o carro seja de importação direta, se ele constar lá na tabela FIPE, se ele tiver um código FIPE para aquele modelo específico, dá para fazer o seguro normalmente. Por exemplo, você tem uma X6, se ela for comprada aqui no Brasil, se ela for comprada nos Estados Unidos, o mesmo código FIPE faz o seguro normal. Se o carro não constar nessa tabela FIPE, como é, por exemplo, o caso de um esportivo bem popular aqui no Brasil, que é o Nissan 370Z, não tem FIPE? Não. Ele não tem código FIPE. A gente precisa pedir uma liberação especial, aí não são todas as seguradoras que aceitam e não vai fazer pelo valor de mercado, geralmente faz por valor determinado.
E é legal, a gente tem aqui no escritório, por exemplo, uma Cayenne Turbo que foi importação direta, segurada normalmente, com tabela FIP e tal. E tem um Mustang Boss 302, Laguna Seca, um Boss 302. Que não tem tabela FIP, a gente fez o seguro dele com um valor determinado. O segurado e a companhia acordam um valor, tipo, olha, normalmente ele apresenta as notas de importação e diz, olha, eu comprei esse carro e o custo total dele com os impostos e tal foi R$250 mil, por exemplo. E a seguradora topa segurar por aquele valor. Entendeu? Então, se o carro topou, vamos nesse exemplo, topou por 250 mil. Se ele bater, ela dá 250 mil. Se tiver perda total, se ele for perda total, ela paga o valor. Aquela figura da FIP, que a gente consulta sempre, o valor varia mês a mês, ela não existe mais. O valor vai ser travado no início do contrato e vai até o final da vigência da pólice. Entendi. Então, por exemplo, se o carro tiver valorizado, foi para 300 mil, ele recebe 250. Se ele perder valor, cai para 200, ele recebe 250. É isso aí. Era a pergunta que eu falei que eu ia guardar para o final, se tinha como fazer... Spoiler. Porque, de aproveitar o assunto, por exemplo, você falou que o carro antigo não tem um valor. Eu posso combinar com a seguradora, eu tenho um Opala, eu acho que ele vale 70 mil, eu quero fazer o seguro de 70 mil, eu vou pagar o valor de um seguro de 70 mil e se eu depender dele, você me dá 70 mil. Existe isso? Bom, nesse caso específico, a gente tem um problema que suponha que o carro que você na sua cabeça vale 70 mil, você comprou ele por 5 mil ano passado. Sim. E você diga, eu quero fazer um seguro de 70 mil. E esse seguro de 70 mil vai custar mais 5 mil, hipoteticamente. Então você vai ter gasto 10, e se você for um cara de má índole, você vai ter uma perda total ali na esquina e vai receber 70. Então, como é diferente de um carro de produção, que tem na tabela FIP, é difícil fazer esse tipo de mensuração e a gente acabaria você acabaria, na verdade, criando disputas que podiam ser eternas na justiça depois. As companhias preferem, para evitar discussões, elas preferem não fazer. E tem o ponto adicional também da dificuldade de encontrar a peça. O Opala é um carro que acho que é razoavelmente bem servido, tem uma disponibilidade razoável, mas outros nem tanto. Então, às vezes o cara tem, para ficar nos nacionais mais antigos, vamos imaginar que o cara tem um Aero-Iris, por exemplo. Eu posso estar falando uma puta besteira, mas eu não sei se o Aero-Iris tem tanta disponibilidade de peça. E aí a gente pode ter um problema, o cara pagou para ter o carro dele reparado. Aquela peça não existe mais, a seguradora não consegue comprar. A gente entraria de novo numa outra disputa. Então vamos para mais uma. O Gi Candioto, o cara participa de tudo que eu posto aqui no canal, tudo que pede ele vai lá e participa. Perguntou, o seguro cobre também a blindagem de um carro ou isso é por conta da empresa que fez a blindagem? Pode ter cobertura para blindagem, sim. Quando a gente contrata o seguro do carro, a gente precisa necessariamente informar se ele é blindado ou não. E aí, mediante a contratação de uma cláusula adicional, a gente consegue contratar a cobertura para a blindagem do carro. E depende da idade dessa blindagem. Então é mais ou menos assim, ele tem um seguro do carro e um seguro da blindagem. É como se fosse aquela cláusula de acessórios. Só que nesse caso ela é específica para a blindagem. Da roda seria uma blindagem. Exatamente. E o carro blindado pode ter só o seguro do carro e não cobrir a blindagem. Pode ter o seguro só do carro. Por exemplo, se ele tem um sinistro, ele vai ter a cobertura para o carro, mas vai ter a cobertura só para as peças originais. Então a parte de refazer a blindagem não vai ser por conta da seguradora, vai ser por conta do cliente. Se ele não tiver contratado essa cobertura adicional, imagina que ele bata o carro e quebra, entre as coisas, quebra o vidro. O segurador vai repor um vidro original, como é aquela história da roda 16 lá do Exatamente. Para o segurador repor o vidro blindado, ele tem que contratar a cobertura adicional de blindagem. Então é mais ou menos a mesma história da roda. Você contrata adicional, se você não contratar, ele te dá o original. É isso aí. Exatamente. Então, simples. Vamos para mais uma aqui. Essa aqui é legal, O Henrique Cavalier perguntou: quanto ficaria um seguro de um Bugatti Veyron no Brasil? Mexaria. Então, é muito difícil avaliar isso, porque quando a companhia vai fazer a composição do custo do seguro, elas avaliam diversos fatores. Dentre os, óbvio que o preço do carro é um desses parâmetros, mas eles avaliam o custo médio de reparação de peça, índice de roubo, que no caso do Veyron, enfim, seria... Normal, rouba sempre. Custo da mão de obra da concessionária. Então, assim, no fundo, dizer isso ia ser só um chute, porque na prática tem vários fatores que compõem a taxa do seguro que, para um carro que não existe aqui, que não tem experiência aqui, não tem conta. Mas vamos pensar que vamos ver um menino de 18 anos, tirou a carteira no mês passado, não tem garagem em casa, barato. Vai ficar tranquilo. Bicharia. Ele deve pagar uma Ferrari.
E agora, finalizar com uma pergunta que eu tenho. Comprei uma Ferrari 2000... Não comprei. Só hipoteticamente Vai comprei. comprar. O pessoal tá parado aqui. Vai, Tô falando Vai fazer o assim, quê? é porque semana que vem, enfim. Comprei uma Ferrari 2018, paguei 3 milhões e meio. Seguro normal? Dá para fazer, normal. É óbvio que para esse tipo de carro, um valor mais elevado, então as companhias têm um processo, um fluxo de aceitação especial. Então elas vão analisar, além do modelo do carro, quem é o cliente, o histórico do cliente, se esse cliente tem histórico de contratação de seguro, se ele tem histórico de sinistro. Então dá para fazer normal, mas vai depender muito do perfil de cada pessoa, entendeu? Assim, de quem é o comprador, qual a idade, a região onde mora, o histórico desse cara, para a companhia decidir se vai fazer ou não. Afinal de contas, por mais que seja caro, por mais que vamos lá, paguei 200 mil no seguro de uma Ferrari, um 488 Spider é um carro de 3 milhões hoje, mais ou menos. Paguei 200 mil no seguro de uma 488. Ótimo, se for um cara que tem um sinistro na outra esquina, como foi aquele caso lá de Brasília, 3 milhões de prejuízo. Então, assim, a companhia é sempre mais criteriosa uma análise com aceitação desse tipo de carro. Mas é possível fazer, não tem restrição nenhuma. Então é isso, e por último eu queria saber de cada um qual que foi o carro mais top, o carro mais legal, o carro que, sei lá, o carro mais top que vocês já fizeram seguro, na opinião de cada um. Bom, assim, no fundo a gente tem vários carros legais segurados, tem vários carros M, vários carros AMG, enfim, a gente tem muito carro legal mesmo. É só conferir no nosso Instagram. É isso que eu ia falar, eu tava esperando. Entra lá no Instagram que vocês vão ver o tanto de coisa, que dá pra fazer uma garagem top só com os carros segurados. Mas assim, é óbvio que a nossa questão aqui é muito gosto pessoal, né? Sim. Pessoalmente, o carro de todos os que a gente tem segurado, o carro que eu mais gosto é o 911 GTS azul, já vi esse carro, que é daqui de Belo Horizonte, que roda aqui. É o carro que eu, em particular, o carro que eu mais gosto. Mas é óbvio que a gente tem vários carros super legais segurados aqui. E antes de você responder, eu acho que eu já sei. É um Polo. Com certeza. Ah, sabia! Preto. Aquele que, enfim, eu ia falar o mesmo carro, mas para fazer o contraponto, então faz o segundo carro mais legal. Não, e ficando aqui na Alemanha também, o carro mais legal que eu acho que a gente tem segurado hoje em dia é um R8 V10. V10 Plus. Então é isso, galera, espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se não tirou, deixa aqui nos comentários, entra lá no Insta da Franqueira e manda as outras dúvidas que eles vão ter o prazer de responder. Deixa o like aí, se inscreve no canal, segue no Instagram da Carvídeo e o da Franqueira. E é nóis, valeu e tchau, fui! Valeu!